dia, com alegria, quarta-feira, mais um Pílulas do Despertar, nosso boost de informação de qualidade, toda segunda, quarta e sexta, 15 minutinhos só pra gente alimentar e fazer um excelente dia. Hoje nós vamos falar de missão e despertar. Bom dia, Érica. A gente vai falar um pouquinho sobre como as duas coisas se conectam, né? O que uma coisa tem a ver com outra, enfim. Então a gente vai explorar um pouco essa questão das missões, né? Ou da missão. Não vou entrar aqui em detalhes da separação disso. A gente tem pessoas que trazem, né, muita essa questão, assim, a missão de alma, a missão de vida, a missão de não sei o quê. Eu vou falar aqui de uma forma mais ampliada, porque a gente vai conectar com o despertar e vocês vão entender um pouco esse movimento aí de por que está mais ampliado. Quem assistir, né, depois gravado, enfim, e mesmo quem está aqui ao vivo, pode tirar dúvida. Quem for assistir gravado depois quiser colocar suas dúvidas, pode trazer aí que eu respondo. Bom, então vamos começar, que nosso tempo é pequenino. Nós temos, então, pequenino, mas suficiente, né? Quando a gente fala de missão, existe sim, né, esse movimento de o que eu estou fazendo aqui no planeta Terra. E aí a gente fica, né, com um foco bastante voltado para isso. Para que eu vim para cá? Qual que é a minha missão aqui no planeta Terra? Para que eu estou manifestado aqui no planeta Terra? E sim, também tem aquela questão que a gente vê várias pessoas falando, olha, estamos manifestados para vivenciar a experiência, para curtir a experiência e tudo mais. E eu entendo isso como sendo, né, esse vivenciar a experiência, curtir a experiência, sim, é o objetivo maior de todas as manifestações, tá? Eu entendo dessa forma. Então, o objetivo maior de todas as manifestações é, sim, vivenciar a experiência, experimentar a experiência, né? Agora, dentro, então, do jogo da experiência, conforme a gente vai vivenciando a experiência, a gente pode ir construindo outros objetivos secundários, vamos dizer assim, né? Então, o objetivo primário seria essa experimentação da manifestação. Todo mundo, né, vivenciando isso. E talvez, né, talvez não, assim, seria importante realmente a gente sempre lembrar disso. É importante a gente sempre lembrar disso, para que a gente entenda, né, que os obstáculos, que os desafios, eles são movimentos de experiência, são movimentos de experimentação, né? Então, esse como uma primeira e uma principal missão. E existem aí os objetivos secundários que a gente insere pra gente. A gente vai construindo colocando esses objetivos secundários na nossa manifestação dentro do jogo. Então, quando a gente está, né, e aí eu vou ter que trazer aqui, não vai ter jeito, questão de fala de origem estelar, enfim, essas coisas. Então, aqui na Terra, nós podemos ter definido um objetivo secundário, percebe? Que aí é o que a gente chama da nossa missão aqui na Terra, que a gente está fazendo na Terra e tal. Por quê? Cumpriu esse objetivo, esse planejamento, né? A missão, ela é um planejamento. Então, se você cumpriu esse planejamento aqui no planeta Terra, o que vai acontecer? Você vai estabelecer um novo planejamento para um novo lugar, para um novo desafio que você queira experimentar, né? Então, que esse movimento da experimentação aconteça em você também. Então, e aí a gente tem a escolha, né? Assim, eu quero seguir esse planejamento que eu fiz ou eu não quero seguir esse planejamento. A gente tem essa escolha. Eu quero revisar o planejamento, eu quero estabelecer novo planejamento. Tudo isso é possível. E aí a gente, quando está no processo do despertar, a gente compreende claramente que é um movimento de ativação de possibilidade combinatória da manifestação que eu decido fazer. Então, quando eu coloco, por exemplo, eu coloco lá, cumprindo a minha missão e com êxito e tudo mais, é por quê? Porque hoje eu já tenho clareza desse planejamento e eu quero cumprir este planejamento.
Então, são duas coisas diferentes, né? Eu saber do planejamento e eu querer cumprir esse planejamento. Eu tenho obrigação de cumprir o planejamento? Não tenho obrigação de cumprir esse planejamento, né? Eu cumpro o planejamento se eu quiser cumprir este planejamento. E aí, né? Se eu quiser cumprir este planejamento, é que vem os nossos movimentos. Então, eu sei, por exemplo, né, que fora qual é o meu planejamento para o planeta Terra, qual que é meu planejamento... Ué, gente, caiu aqui a live? Enfim, qual que é meu planejamento para o planeta Terra, qual que é meu planejamento, não, mas assim, qual que é a minha atividade, a minha função para além dele também, e acabado o trabalho no planeta Terra, a missão no planeta Terra, para onde que eu vou, o que eu vou fazer no jogo, o que eu vou experimentar, entende? O que eu quero manifestar, ainda não tenho clareza disso. Então, quando a gente fala do despertar, a gente entende primeiro, nós construímos, né, um planejamento. Nós construímos um planejamento e muitos de nós querem cumprir esse planejamento. E é engraçado porque, não é engraçado, obviamente, né, que é algo que internamente, quanto mais alinhado a gente está, mais a gente sente isso, mais a gente sente esse planejamento que a gente fez e a gente quer caminhar nessa missão. A gente quer caminhar nesse objetivo, entendeu? Então, quando isso acontece, a gente entende também que é uma etapa. E nós, possivelmente, criamos esse planejamento, criamos essa etapa para a gente conseguir êxito nesta etapa. Entende? Bom dia, Cris. Então, gente, para a gente conseguir êxito nessa etapa, entendam, né? Então, vamos pensar o jogo. Então, o jogo tem várias etapas. Eu construo um planejamento antes para que eu tenha êxito no jogo, tá? Eu construo o planejamento antes para que eu tenha êxito no jogo. E então, eu pretendo vir e seguir o planejamento para que eu tenha êxito no jogo, para que eu tenha êxito naquela etapa. Então, seguir a sua missão, a missão que você construiu, esse planejamento que você construiu, ele em tese é um movimento eficiente, né? E também potencialmente eficaz, com um resultado ótimo. Agora, nesse percurso, se a gente não lembra, se a gente não consegue lembrar desse planejamento, pode ser que a gente realmente vá colapsando outras possibilidades combinatórias que alteram o planejamento. Vão alterar o planejamento. Bom, e aí? Um novo planejamento pode se fazer, ou então o seu planejamento pode ser o quê? Revisado. E aí que o despertar trazendo a gente mais alinhado com a gente mesmo, a gente consegue lembrar desse planejamento. Esse alinhamento nos auxilia a lembrar desse planejamento, nos auxilia a acessar esse planejamento. Para então a gente decidir, quero seguir o planejamento, quero cumprir esta missão, não quero, enfim, né? Temos aí possibilidades combinatórias. Aí que está a questão da experiência, né? Por que a gente tem outras possibilidades combinatórias? Porque qual que é o objetivo primeiro, né? Essa missão principal é a experiência. É experimentar a experiência. Então, esse objetivo secundário que eu criei, ou meu grupo, enfim, criamos, ele pode ser revisado, ele pode ser cancelado, ele pode, né, enfim, depende de como que foi aí o combinado.
Só que o foco principal é essa experiência, né? É essa vivência da manifestação. Essa vivência, essa experimentação, essa curtição, vamos dizer assim, da experiência. E aí a gente constrói esses movimentos, né? Essas missões de etapas, porque é uma forma direcionada da gente vivenciar a experiência também. Então, feita, né, a missão na Terra, a missão que foi planejada para uma experiência, passamos para a próxima. E aí talvez a gente possa ter condicionado, né, passar para uma próxima X se eu finalizar a anterior. Mas se não, eu vou vivenciar uma outra, porque eu não vou deixar de vivenciar experiências. Então o ponto aqui é a gente ter clareza que qual é a experiência, qual é a experiência que eu quero vivenciar. No processo de despertar, eu vou ter contato com esse meu planejamento, com essa minha missão. Muito possivelmente, mesmo que eu não tenha a informação fechada em si, até na leitura de campo, algumas leituras eu consigo acessar essa missão, né? Mas mesmo se eu não tiver a informação clara dessa missão, eu sei que eu estou vivenciando ela porque eu sinto o alinhamento. Eu sinto o alinhamento comigo mesma, comigo mesmo. Então, quando eu sinto esse alinhamento comigo mesmo, é um sinal, é um indicativo de que eu estou vivenciando o meu planejamento. Por quê? Porque é um indicativo de que eu estou vivenciando algo que faz sentido para mim. E como o meu planejamento, ele está num download interno em mim, né? Ele está gravado em mim, meu planejamento está gravado em mim, quando eu me alinho comigo mesmo, eu estou ativando esse planejamento e eu sinto essa paz interior, essa tranquilidade, entendendo que eu estou, sim, cumprindo a minha missão. Porque eu ativo isso. Então, aí os exercícios, né? Que se você quer acessar o seu planejamento, você precisa trabalhar esse alinhamento de você com você mesmo. Que é aquele exercício de buscar o que faz sentido para você, que tem relação com o meditar, né? Para ter essa conexão, esse silêncio interno, né? O meditar para trazer para gente o silêncio, ativar o silêncio externo, para a gente se conectar ao silêncio interno e aí começar então a ouvir o que, na verdade, está acontecendo internamente, que não é silencioso. Então, o meditar nos ajuda nesse alinhamento. Entender e trazer a consciência para a gente do que faz sentido para a gente nos ajuda nesse alinhamento. Tá certo? Isso tudo, então, nos ajuda a acessar esse planejamento, essa missão aqui na Terra, para além da missão maior, né? O objetivo maior da experiência. Então, e quanto mais eu vou vivendo esse objetivo maior da experiência, ou seja, quanto mais eu vou curtindo a experiência, experimentando a experiência, mais eu vou acessando também possibilidades de atingir, né, o meu planejamento, porque o planejamento é feito, mas o caminho a ser percorrido, ele pode variar conforme a experiência. E aí você pode encurtar o prazo do planejamento, ampliar o prazo do planejamento, percebe? Então é isso que a gente precisa se atentar e cuidar no despertar, né? Nos observar, enfim, aquele todo movimento, nos pesquisar, nos analisar e nos movimentar, tá certo? Gratidão a quem pôde estar ao vivo aqui comigo, que a gente faça uma excelente quarta-feira, um excelente dia. E namastê. A energia divina que habita em mim, saúde a energia divina que habita em você. Até mais.